Mas voltando no assunto do Lula, eu vi uma pesquisa hoje que a desaprovação do Lula subiu bastante. Então, assim, mesmo quem defendia que era fiel ao Lula ali, e a gente conhece pessoas próximas, já estão olhando com outros olhos, né? Já estão decepcionados com o governo Lula. E aí eu quero perguntar para vocês: existe a chance de um impeachment acontecer com o Lula? A gente pode falar que esse governo Lula 3 já está superando, em nível ruim, digamos, o governo Dilma? O que vocês acham de tudo isso? Olha, eu participei ativamente, né, do processo de impeachment da Dilma, e o primeiro ponto que eu coloco para você é o seguinte: há bastante manifestação em rede social pedindo o impeachment do Lula. Agora, é completamente diferente você ter manifestação em rede social e você ter gente na rua, né? Eu, pessoalmente, acho, inclusive no ano passado, né, e nesse ano também, acho que teve 2 pedaladas do governo Lula que um requisito, né, inicial do impeachment é você ter uma causa jurídica, você tem um crime de responsabilidade ali da Lei 1079. E, na minha avaliação, teve 2 pedaladas que inclusive mobilizaram vários ministros do governo Lula para tentar brecar a investigação no Tribunal de Contas da União, que é em relação ao pagamento sem previsão orçamentária do pé de meia, né, programa do Ministério da Educação. Para mim, esse é um ponto de partida jurídico, tá? Agora, o principal quesito, né, do impeachment é mobilização popular. As pessoas se comprometerem a ir para a rua durante, assim, alguns meses. O impeachment não é uma coisa que acontece rapidamente. E as pessoas saberem lidar com os banhos de água fria ao longo do caminho. Eu escutei várias e várias vezes durante as manifestações pelo impeachment da Dilma que o impeachment não ia acontecer. A gente fez uma manifestação gigantesca, dia 15 de março de 2015, né? Deu ali 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. E a repercussão na Globo, por exemplo, é manifestantes saem às ruas contra a corrupção. A reação do governo é: o povo está contra a corrupção. Dilma faz um pronunciamento com Cardoso anunciando o pacote anticorrupção do governo Dilma. Aí o Congresso, no Senado, o Aécio, que era o líder da oposição, tinha acabado de sair da eleição, que prometeu a oposição implacável, deu presença uma vez lá no Senado, falou que não tinha que ter impeachment, mesma coisa Serra, mesma coisa Fernando Henrique, falando que tinha que deixar Dilma sangrar, para daí nas próximas eleições o PT perder com facilidade, e o Aécio achando que ele seria o candidato, ele ganharia com facilidade, né? Então, banho de água fria. E aí as pessoas com dificuldade de lidar. Aí outra manifestação, 12 de abril de 2015, menor. Aí as pessoas, não vai acontecer, não vai sair. Aí depois a gente fez a caminhada até Brasília para protocolar o pedido de impeachment. Aí, mais uma vez, o Aécio juntando os senadores para eles não receberem a gente e insistirem no processo no TSE, que no final não deu em nada e todo mundo sabia que não ia dar em nada, né? Então, o meu ponto é, o Supremo decidindo em favor da Dilma, que no processo do Collor, a Câmara votou, o presidente foi afastado, que a Câmara julga a admissibilidade e o Senado julga o mérito. O Supremo determinou que a Câmara julgava a admissibilidade e o Senado julgava a admissibilidade de novo. Ou seja, a Câmara não afastava o presidente, só depois do Senado, porque o Senado era presidido pelo Renan Calheiros, que era aliado da Dilma. Então a gente teve vários banhos de água fria e ainda assim a persistência, a resiliência fez com que acontecesse. E muita gente na rua durante muitos meses. Qual que é o meu ponto? Para acontecer, as pessoas têm que ter mais do que disposição de falar mal do governo Lula em rede social, de pedir impeachment do Lula em rede social, mas demonstrar que existe mobilização popular suficiente para a gente não fazer manifestação grande, para a gente fazer manifestação gigantesca. E a gente não pode errar. Por quê? A manifestação é como se fosse uma arma no coldre. Se a gente tira a arma, e a arma é muito menor do que o governo estava imaginando, se a gente faz uma manifestação média, 200 mil pessoas, que é muita gente, mas é uma manifestação média para derrubar um presidente da República. É um fracasso. É um fracasso. É o governo ganhando força no Congresso para aprovar o que quer. Você fala, o governo não tá aprovando o que quer? Não, a gente barrou PL da censura. O Léo tava falando agora sobre a Lei Rouanet, eu lembrei dos VODs, que iriam também colocar a cota mínima nos streamings, no Netflix, no Amazon Prime e tal, de produção nacional. E ainda focando, né, em grupos de representatividade, indígenas, quilombolas, etc e tal, sempre voltado para aquelas ONGs que vão receber o financiamento do governo para depois apoiar o PT nas eleições, né? Então, a gente tem vitórias importantes dentro do Congresso Nacional que acabam completamente, a possibilidade de a gente ter essas vitórias acaba completamente se a gente faz uma manifestação média. Então, o meu recado, de maneira geral, é o seguinte: pode ter impeachment? Pode ter impeachment. A gente está numa situação econômica tão ruim quanto Dilma 2? Não estamos.
Pode ser que a gente chegue? Pode ser, não estamos nesse estágio ainda. Agora, as pessoas precisam demonstrar manifestação de ir pra rua durante meses, sem perder o ânimo, sem perder a esperança pra gente derrubar o presidente da República, e a gente não pode errar. A gente só pode chamar manifestação quando a gente tiver certeza de que vai ser gigantesco. Ok, mas aí não falta por exemplo, na época, vocês foram pra rua e vocês começaram porque eu fui muitas vezes pra Paulista também. Mas tá faltando uma liderança, eu sinto. Porque o povo às vezes quer ir pra rua, mas falta um movimento organizado, como aconteceu em 2015, pra puxar essa galera, essa turma. E muito, talvez, seria puxado pelo Bolsonaro, mas o que eu sinto que as pessoas sentem é que ele tá amarrado. De alguma forma. Colocaram ele contra a parede, talvez tenha alguma coisa muito séria contra o Bolsonaro, que ele não tá conseguindo se expor aí. Então, o que vocês acham aí? Quem que seria uma liderança? Quem que poderia ser esse time que faria algo organizado? Porque as pessoas às vezes estão dispostas a ir pra rua. Só que elas, poxa, mas como é que é? Quando? Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Elas precisam de alguém pra puxar isso, né, Léo? Não, de fato, na direita ali, você vai ter agora interesses difusos e talvez falta uma hegemonia de pensamento ou de objetivo igual tinha em 2014. Eu queria adicionar um ponto do que o Kim falou, dessa questão do impeachment, que é pra gente... Porque vamos supor que tudo bem, então as pessoas foram pra rua, e daí o Lula foi lá e sofreu impeachment, e daí a transição é difícil, né? E a gente tá vendo o exemplo do Canadá agora, que mostra, o Trudeau saiu e segue o jogo, normal, esse é o benefício do parlamentarismo. E daí o Brasil tem vários problemas, e assim, eu sou do Partido Novo, o Lula, o primeiro mandato dele completou 22 anos agora, desde que ele entrou no primeiro mandato. Ele entrou em 2003, né? Assumiu em 2003 e nós estamos indo para 2020, nós estamos em 2025. Deu 22 anos ali completos e dos 22 anos, o Partido dos Trabalhadores ficou 16 no poder. Muita coisa. 73% do tempo. E não fizeram nada. Exato. Em 2026, vai ter dado 24 anos que o Lula assumiu a primeira vez e o PT 18. Isso é 75% do tempo. Quer dizer, eles ficaram 75% do tempo no poder. Então vamos ver se todas aquelas promessas dele que eles falaram, se o Brasil tá melhor. Foi o que eu falei. O país com o maior número de segurança de assassinos no mundo, de assassinatos no mundo, educação não vai bem. Saúde também. Saúde não vai bem. Moeda desvalorizada. Saneamento básico, os avanços que tiveram no Brasil foi contra a vontade do PT, que foi independência do Banco Central, foi Plano Real, foi marco de saneamento, diversas coisas. Então, tudo isso para dizer que eu não vejo que esse governo tenha a mínima capacidade de resolver os problemas do nosso país. Ponto. Mas que o Brasil também tem muitos problemas que, independente de quem sentar lá na cadeira, vão continuar. E daí o Kim vê mais do que eu, que é, por exemplo, esse presidencialismo de coalizão. Que o Bolsonaro sofreu muito isso. Que é quem senta lá na cadeira, não consegue fazer as políticas públicas porque você tem agora recorde de emendas e daí o cara simplesmente não precisa do governo, porque ele já vai ter 1 bilhão de emenda, dependendo do parlamentar, e daí ele tem 1 bilhão de emenda, ele consegue enviar para onde ele quiser e ele não precisa muito do governo, porque ele já tem todos esses recursos. Então você mantém sempre os mesmos caras no poder. Então, eu acho que o presidencialismo, do jeito que tá, a gente vai lá, tira o Lula, eu vou ficar feliz, mas vários problemas vão continuar. Sim. Então, que a gente tem que pensar num novo sistema parlamentarismo, alguma coisa assim, porque do presidencialismo de coalizão, o Congresso domina o orçamento dos ministérios. E aí o cara não faz política pública. O cara vai colocar uma quadra de society, que é o que dá voto, ele vai fazer lá um estádiozinho, que é o que dá voto, e aí você tem os recursos sendo mandado bilhões lá para umas regiões do Nordeste, e a região não se desenvolve, né? Porque não tem água, porque eles continuam fazendo esse tipo de política, né? Então, eu acho que falta falta de fato uma liderança na direita, e de fato falta, quando a gente diz uma liderança, é justamente alguém que consiga unir esses diversos.
Talvez o Gustavo Lima, tô brincando. Mas talvez seja a única. Essa é a próxima pergunta que nós vamos falar, hein? Mas falta aí uma alguém. pessoa que, independentemente de manifestação, junta muita gente. Exato. Muita gente. E já faria Se a gente chegar lá no meio do show e distribuir uns cartazes... Distribuir uma cervejinha. Ele já faria o até a próprio esquerda, show vai. da Vitória. Já economizaria gastos. Você vai ter a direita e até a esquerda, que é fã do Já Gustavo juntam Lima. um dinheiro ali pra Mas eu bebida. queria perguntar, não sei o que o Kim acha disso, dessa questão do parlamentarismo, porque as pessoas falam, quando você mostra como são as regras do jogo, né? Você tá lá, você fala, ó, a regra do jogo é assim, então o cara não tem ideologia nenhuma, ele só quer saber da emenda. E ele tá cada vez recebendo mais emenda, e cada vez que ele recebe mais emenda, ele consegue justamente mais emenda, né? E aí você fala, realmente, quem entrar lá, não adianta você só botar um cara que você gosta ou não gosta, sendo que ele tá extremamente amarrado por um bando de fisiologistas que só quer saber de emenda e não tem ideologia nenhuma. Foi o debate lá com o cara com o Arthur Duval, que foi debater a escala 6x1. Ele sequer tinha lido. Ele falou, não, eu assinei lá, eu fiz, mas eu não lembro. Ele não tinha nem lido. Esse é o nível dos congressistas. E olha que esse cara, teoricamente, nem é do Centrão, porque ele é do PT. Exato. Né? Ele ainda era pra ser um cara mais ideológico. Que soubesse das coisas. Então, eu não sei o que você acha, mas assim, é muito difícil você ver alguma esperança no sistema que tá. Então, pra mim, você tem que mudar várias regras do jogo. Que seja a reeleição, que seja várias regras do jogo. Pro STF, né? Que a gente sabe que tem que mexer as cadeiras ali. Agora Mas vamos deixa o Kim entrar... opinar, o Léo perguntou pro Kim. Desculpa, Kim, interrompi você. Eu acho o seguinte, primeiro, antes disso, né? Independentemente de parlamentarismo ou não parlamentarismo, eu acho que no presidencialismo, o presidente cometeu o crime de responsabilidade, ele precisa ser punido sempre que ele comete crime e que ele é punido, as instituições estão funcionando e isso é bom pro país, né? Sim. Porque eu lembro, respondi isso várias vezes no impeachment da Dilma, mas não vai gerar instabilidade, mas não é ruim pro país, mas não é ruim pra economia. Eu falei, as instituições funcionando, até o presidente da República é punido quando ele comete um crime de responsabilidade, por mais que não seja preso, né? E por mais que ilegalmente ainda mantenha os direitos políticos dele, quando a Constituição diz que é pra ser cassado, né? Dilma pôde disputar a eleição, né? Nem sei se foi tão ruim assim, porque ela disputou e passou vergonha no Senado em Minas, né? Nossa, foi feio. Foi em último Dilma lugar. Zap, vocês lembram disso? Começou em primeiro, terminou em último, né? Caraca. Mas o presidente da República comete crime de responsabilidade e é punido, é bom, significa que as instituições estão funcionando. E por maior que seja o desapreço que eu tenho pelo Alckmin e pela sua incoerência, né? Principalmente quando ele pula ali pro barco do PT, eu não tenho dúvida de que um governo Alckmin seria melhor do que um governo Lula. Eu também acho. Exato. Agora, respondendo o Léo, eu sou 100% parlamentarista, tá? Mas ao mesmo tempo que eu sou 100% parlamentarista, antes disso, por que eu sou parlamentarista? Primeiro porque no parlamentarismo é o seguinte, o primeiro-ministro, né, que é quem governa o país, o presidente, né, do parlamentarismo, perdeu a maioria no Congresso Nacional, vai pra casa. O cara vai embora, assume um novo, constrói uma maioria. Se não tem a construção de maioria, vai todo mundo pra casa. É nova eleição. E não interessa se você tem 1 ano de mandato ou um dia. Não construiu maioria, vai pra casa, nova eleição. Ou seja, o parlamento ele tem a responsabilidade de formar maioria. Sim. Se o cara... se não se forma o governo, é de interesse da maioria formar o governo, porque senão todo mundo vai perder o mandato. No presidencialismo, principalmente no Brasil, não. O parlamento, ele tem o poder, né, de dar o voto, não dar o voto pro presidente da República, mas ele não tem ele tem as benesses de estar na base do governo, né, de receber emenda, inaugurar obra e por aí vai, de ter mais mídia junto com o ministro, por aí vai. Mas ele não tem a responsabilidade de ser da base do governo. Porque se ele deixa de ser, se o governo perde maioria, não necessariamente tem impeachment. Às vezes fica um negócio assim, o governo andando de lado, o Congresso andando de lado, termina o mandato e acabou. E o país fica parado. Então, assim, eu acho muito melhor. Portugal, a gente teve recentemente, teve um escândalo envolvendo, acho que ano passado ou retrasado, né, envolvendo o primeiro-ministro e a concessão de uma licença ambiental. Todo mundo caiu. Caiu o primeiro-ministro, caiu o parlamento inteiro. Né, até quem era de oposição, porque ninguém mais conseguiu formar a maioria de tanta gente que o escândalo pegava. Né? Tinha que ser assim também, mano. Não conseguiu maioria, vai embora, voto de desconfiança, todo mundo perde mandato. Dito isso, eu acho impossível isso acontecer no Brasil, porque demonizaram tanto durante a decisão, né, que foi feita entre presidencialismo e parlamentarismo, demonizaram tanto o parlamentarismo de dizer que o povo não iria votar, né? Você não escolhe mais seu governante, né? O que é uma imbecilidade, porque o povo escolhe a Câmara dos Deputados. Né? Então, se a maioria do povo votar numa Câmara que tem tal tendência ideológica, né, o primeiro-ministro vai ter a mesma tendência, ou seja, o povo que vai escolher o primeiro-ministro. E mais do que isso, as eleições para deputados no parlamentarismo
vão ganhar o peso ideológico que não tem hoje. Hoje tem pelo menos 350 deputados que são do Centrão, que não acreditam em nada. Então, o cara vota no Bolsonaro e vota no Centrão. Vota no Lula e vota no Centrão. Aí, o cara votou no Lula e quer que o plano do Lula seja implementado, mas ele votou num deputado que vai atrapalhar o plano do Lula. Mesma coisa pro Bolsonaro. Com a eleição parlamentarista, o Bolsonaro vai falar: eu só sou eleito se você votar nesse partido aqui. E se esse partido aqui tiver 150, 200, 250 deputados. Ou seja, você passa a votar num cara que é coerente com aquilo que o presidente que você votou. Hoje não, o cara vota no vizinho, no cara que inaugurou obra, no cara que conhece. Ele não conecta, né, o deputado que ele vota com o presidente da República. Então, você vai inclusive melhorar, e mais do que isso, todos os candidatos a primeiro-ministro são deputados no mandato do primeiro-ministro que ganhar. Então você teria uma Câmara, vamos fazer uma analogia aqui. Hoje a gente teria uma Câmara em que o Bolsonaro seria um deputado e um líder de partido dentro da Câmara, com seus 100 deputados, fazendo oposição ao Lula. O Ciro teria a sua bancada, né? A Simone Tebet, todo mundo. As lideranças que iriam ser primeiro-ministro vão estar participando ativamente do debate público e fazendo as suas intervenções no debate público, coisa que não acontece hoje. Então, eu acho que é só benefício, mas eu acho muito difícil ser implementado no Brasil. O que eu acho que a gente pode chegar, talvez, num consenso, é adotar um modelo francês, né? Um semipresidencialismo, né? Tem um presidente ainda, mas também tem um primeiro-ministro.